Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Evangelho de hoje é de Marcos 3, de 13 a 19. Jesus subiu a montanha e chamou os que ele queria, e foram a ele. Ele constituiu então os 12, para que ficassem com ele, para que os enviassem a anunciar a boa nova, com o poder de expulsar os demônios. Eram Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos de trovão, e ainda André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariote, aquele que o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós. A primeira coisa que o Evangelho de hoje vem ensinar para mim e para você é que é Jesus quem nos escolhe. Como o Evangelho vai dizer, né? Não foste vós que me escolheste, né? Mas eu que vos escolhi e vos enviei a anunciar a boa nova. E é assim que Jesus faz. E o Evangelho vai começar dizendo que ele chamou aqueles que ele quis e eles foram a ele. É como o Senhor vai dizer nossa outra passagem: ninguém vem ao Pai se eu não o atrair. Ou ninguém vem até Jesus se o Pai não o atrair. É o Senhor quem nos atrai. E Ele atrai aqueles que Ele quer. E nos dá a liberdade de irmos ou não até Ele. Porque Ele começa narrando o Evangelho dizendo que Ele escolheu aquele que Ele quis e foram a Ele. E é por isso que foram a Ele. Como o Senhor vai nos dizer, nós não vamos por nós mesmos, nós vamos porque em algum momento o Senhor nos atraiu, nos conduziu a irmos ao seu encontro. E é assim que o Senhor ele constitui os 12. Mas Ele não nos constitui para vivermos de qualquer forma, para fazermos qualquer coisa, não. O Senhor ele tem sempre um projeto para mim e para você. E a vontade dele é sempre maior do que a nossa. E é isso que o Evangelho está nos dizendo hoje, quando ele está relatando a escolha daqueles 12 apóstolos. E o Senhor vai dizer que Ele não escolheu para fazer qualquer coisa. Ele os escolheu para fazer a missão. E qual era a missão? Era anunciar a boa nova, era expulsar os demônios. Era proclamar o ano de graça, era dar visão àqueles que estavam cegos. Era dar liberdade àqueles que estavam cativos. E a proclamar a boa nova, proclamar um ano de graça na vida das pessoas. Porque é isso que acontece quando nós nos encontramos com Jesus. Quando nós nos dispomos a executar a missão que o Senhor nos dá. E Ele vai nos dizer isso no Evangelho também, que quando Ele nos chama, Ele nos dá uma missão. E a primeira missão é o anúncio da boa nova. Mas o anúncio não vem apenas com o anúncio da palavra, ele vem acompanhado da expulsão dos demônios, das curas, da libertação. Tudo isso acompanha a missão do Senhor. E ele vem nos narrar mais ainda, porque ele vem dizer quem foram esses primeiros escolhidos, né? E aí ele vem falar para mim e para você que essas pessoas eram pessoas comuns, eram pessoas pescadores, né? E não eram pessoas perfeitas. Acho que esse é o principal que o Evangelho vem dizer hoje para mim e para você. Porque às vezes quando o Senhor nos chama, nós olhamos os nossos defeitos, nós falamos, não, mas eu preciso primeiro arrumar aqui, arrumar ali, para poder seguir Jesus. E hoje o Evangelho vem nos falar disso hoje, porque Ele está nos dizendo, Jesus está nos mostrando que Ele não chamou pessoa perfeita, que Ele sabe que a nossa matéria, que a nossa carne é fraca, mas é o Espírito que é forte, é Jesus quem é forte em mim e em você, e é Jesus que nos fortifica.
como o salmo de hoje vai dizer, que a misericórdia e a fidelidade se encontram. E é esse Jesus misericordioso que sabe das nossas fraquezas que nos chama. E é nesse caminhar que ele vai nos lapidando. E ele vai dizer, primeiro ele chamou Simão Pedro, que mais à frente nós vemos que Simão nega Jesus. Mas o Senhor sabia que ele não era perfeito. E o Senhor sabia que perfeito era ele, que nós somos fracos. Mas o Senhor é que é forte em nós. E aí ele começa chamando Simão Pedro. Depois ele chama Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Felipe, Bartolomeu, André, Mateus, Tomé. E aí nós podemos lembrar de vários desses discípulos, eles erraram também, eles foram fracos, né? Nós vimos Simão negando Jesus, né? Pedro negando Jesus, que é Simão Pedro, que ele dá o nome depois de Pedro. Nós vimos Tomé duvidando, incrédulo de Jesus, que ele teve que dizer, coloca teu dedo aqui. Nós vimos André, os irmãos, André e Tiago, pleiteando junto com sua mãe os primeiros lugares, né, para se sentar à direita de Deus. Né? E nós vemos aqui o Judas Iscariote, que é aquele que o traiu. Né? Então o Senhor, quando Ele nos chama, Ele sabe da nossa fraqueza, mas Ele sabe que é Ele que é forte em mim e em você. Então o Evangelho hoje vem nos falar disso. Vem nos falar que é o Senhor que nos chama para cumprir a missão. Então se o Senhor te chamar hoje, não coloca obstáculo, né? Não fala, Senhor, eu sou pecador, eu estou errado aqui, eu estou errado. Porque essas coisas, elas não são de Deus. Não é Deus quem nos acusa. Quem nos acusa é o inimigo. Deus não nos acusa. Deus, quando nos chama, Ele sabe das nossas fraquezas. Ele sabe das nossas dificuldades. Ele sabe dos nossos pecados. Mas Ele sabe que Ele é misericordioso, que Ele tem poder de me curar e de te curar. E essas coisas, essas curas, elas vão acontecendo no caminhar, no se dispor aí ao encontro do Senhor, a realizarmos a missão, as missões que o Senhor está nos dando, que o Senhor nos dá. Então, que nesse dia o Espírito Santo nos dê força, nos faça reconhecer que somos pecadores, mas é o Senhor que é forte em nós. E Ele nos conduz a esse Deus que primeiro nos atrai, que primeiro nos amou, que primeiro nos chamou. Ele nos dá a liberdade de irmos ao seu encontro. Então que hoje possamos ir ao encontro do Senhor, nos dispormos a realizar a sua missão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.